Paz e graça a todos, Emerson e Léo aqui. Espero que esteja tudo bem na vida de vocês. Eu vou colocar aqui um áudio que o meu irmão me mandou, ele me contou um testemunho. E eu acredito muito que vai servir para crescer, né, melhor na vida de vocês o conhecimento do Evangelho, a diferença da religiosidade, desse extremismo que a gente vê aí. Eu faço vídeo no Shorts, vejo tantos comentários aí nos Shorts do YouTube que são terríveis, irmãos. A religiosidade impera tanto que muitos aqui não fazem ideia, né? Então a gente acaba percebendo que muitos estão distantes do Evangelho. Depois, quando alguns canais, algumas pessoas a gente vê falando assim, difícil vai ser que alguns se salve, na realidade a gente começa a observar que está dentro desse mundo que a pessoa fala que ela já está no caminho certo, que ela conheceu a verdadeira igreja. Nesse mundo aí existe muitas pessoas que eu não sei se encontrará a salvação porque conseguem trocar e inverter as coisas, negar Jesus. É incrível, mas vocês vão ver aqui no que acontece com a disciplina da igreja, com esse negócio de tirar a liberdade, de punir esse. Veja o que aconteceu na vida desse irmão. Veja como que os irmãos que falam que Deus revela as coisas, não revelou coisa nenhuma que acontecia na vida dele, e ainda fizeram uma atrapalhada enorme, né, do que poderia ter ser aí de pastorear a igreja. Eu vou soltar o vídeo aqui. Eu tive que acelerar um pouco o áudio, né, porque o irmão me relatou detalhado muitas coisas que eu não posso colocar aqui, que são coisas da intimidade dele, que não vai, né, não vai ajudar muito aqui no propósito desse vídeo. Mas são coisas importantes que deu para mim conhecer mais ainda essas pessoas, irmãos, e lembrar e relembrar que é difícil, é muito difícil. O irmão vai ver aqui. Vou soltar o áudio. Tá um pouquinho acelerado, tá? O irmão, ele tem um pouquinho, ele gagueja um pouco, então com certeza ele sabia que eu ia usar o áudio, ele acabou ficando um pouco mais nervoso. Eu acelerei o vídeo. Espero que esse irmão também não desista aqui, que eu não vou apagar o vídeo. Não desista do que ele falou, igual a moça aí que falou do pai dela, de um cooperador, né, aí que sofreu injustiça. Ela disse que usou a internet para desabafar, para defender a honra do pai dela. Aí quando outros canais usaram o vídeo, ela andou pedindo para apagar. Até teve um amigo meu aí de um canal de uma outra plataforma que ele colocou e pediram várias vezes para ele apagar, e ela pedindo e ele já tinha apagado. Já a moça ficou atrás aí desesperada. Mas esse aqui não vai acontecer isso aqui porque os irmãos vão ver como foi na vida dele. Irmão, a paz de Deus, tudo bem com o irmão? Bom, irmão, eu me chamo Edson, hoje moro aqui no estado de São Paulo, região metropolitana aqui, na cidade de Jandira. Eu congrego aqui na congregação aqui da Granja Alvorada. Ninguém me conhece, eu sento ali quase no fundo da congregação, de boa. Eu só vou de vez em quando só para ouvir a palavra, sabe? Porque eu não consigo sair embora da congregação. Mas todo aquele alinhamento de ministério, aquela coisa de músico, liberdade, testemunhar, pedir, orar, eu tô liberto, sabe? Se eu tô gaguejando, eu quero que o irmão me perdoe, tá? Isso aí é de nascença, tá? Porque eu comecei a falar entre 9 e 10 anos, assim, sabe? Porque eu era mudo, entendeu? Então, essa obra que Deus fez comigo, sabe? Na parte de 85, eu comecei a música lá. Veja a simplicidade da pessoa, né? É uma pessoa simples, irmão. Que a denominação, ela vai passando por cima, assim, sabe? Ela vai atropelando tudo. Porque é uma defesa da placa. Sempre não é preocupado com pessoas. É um subproduto da denominação. Os casos como esse aqui poderiam facilmente ser resolvidos, mas eles passam por cima. E o irmão aqui, infelizmente, ele fala que não consegue ir embora da congregação. Ele pode achar ruim comigo, mas espero que um dia Jesus realmente entre no coração dele e ele entenda que a adoração em espírito e em verdade, ela não é restrita dentro de uma denominação, né? Então ele tem que visitar, tem que ir com outros irmãos de outras denominações, todas vai ter os problemas, mas é ser livre, livre da placa, livre daquele local que tanto, tudo que ele passou ali dentro, né? Congregação parada 15 dias, em novembro, que era minha comum, a minha avó foi porteira do Inário 3. Mas enfim, sabe? Fiquei 8 anos de música, né? E esses 8 anos estudando obona, e eu fui muito humilhado
tacaram água na minha cara porque era gago, tudo, enfim, sabe? E no dia da minha hospitalização, que eles... Isso aqui é coisa de molecada da época dele, tá, irmão? Tem detalhes assim, mas a gente não vai entrar, porque senão o vídeo fica muito extenso. São coisas brincadeiras, sem graça, sem tipo, que faziam com não ele. pegaram o meu bona, não pegaram inário, nada. Eu toquei os 3 hinos, eu fui hospitalizado, né? Com uma flauta de madeira preta, flauta. Isso aí, né? Isso aí, irmão, né? A minha prova começou aí, irmão. Moço, por causa de ter um instrumento diferente. Comecei a passar a prova dentro da orquestra, sabe? E aí tentaram quebrar o meu instrumento. Queriam comprar de qualquer jeito, falavam para mim que eu não tinha o direito de tocar esse instrumento. Tudo bem, mas ninguém sabia que era emprestado, que era de um encarregado de Campinas, lá do Jardim Marília. Mas hoje Deus recolheu já faz uns 3 anos. Tudo bem. Aí, quando eu estava no Paraná, Deus me preparou outra flauta minha dentro da congregação, que eu estava contando a obra, né? Ok. Eu era solteiro. E eu morava com esse irmão. Por que eu morava? Porque a minha irmã me bateu 10 anos de cabo de vassoura, né? Porque eu era crente demais. E ela já tinha saído, já tinha desanimado, e ela tinha, né, amigado com o cara, sabe? Ela fez a vida dela, mas aqui o cara era da macumba, que fazia essas coisas, mas eu não era nada contra. Ele não gostava de mim, porque eu estava servindo a Deus. Tá bom. Eu fui viver a minha vida, sabe? Eu cansei de apanhar 10 anos de cabo de vassoura, trabalhando, ajudando dentro de casa, enfim. Aí, irmão, eu fui morar com esse moço, certo? Né? E ele era solteiro, né? Então a gente começou a congregar, eu ajudava em casa, enfim, tá? Enfim, mas só que 3 meses, quando eu tava morando com ele, irmão, eu vi que as coisas não estavam batendo bem, sabe? Né? O comportamento dele, sabe? Ele, eu tinha que pagar a gasolina do carro dele. Eu tinha que tirar, né, do meu bolso, né, os 4 pneus do carro dele para a gente servir a Deus. Tudo bem, né? E se era para servir a Deus, aí ajudava. Aquela coisa lá que eu aprendi, né? Buscar a palavra. Aqui, irmão, ele contou, eu resumi aqui, mas ele contou que ficou na casa do irmão, morou um tempo na casa do irmão, mas o irmão aproveitava dele, do dinheiro dele, né, eles moravam junto lá, e aí ele passou algumas situações que o irmão ficava, né, aproveitando ele em vários sentidos, né, e ele acabou saindo ali da casa do irmão, né, e só que esse irmão, antes dele sair, ele falou que esse irmão, ao mesmo tempo que ia na igreja, ficava atrás de várias irmãs e até de irmã casada, estava tendo muito desentendimento entre ele e o irmão por isso, só que quando ele saiu da casa, esse irmão tinha apresentado para ele uma irmã, e que depois ele foi buscar a palavra. É por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, por essa questão que eu já postei, já coloquei em shorts, e o povo, né, aí defendeu essas pregações, essas profecias, mas ele foi buscar a palavra por causa dessa irmã que o irmão apresentou para ele. E veja como que é esse buscar a palavra para um casamento. Veja como que vai ser contado aí o testemunho dele, né? E por isso que a gente está sempre falando, isso não é perseguir denominação, não é perseguição religiosa, igual tem na mente de muitos. A gente fala de pessoas, né? O que a instituição não vê, porque ela enxerga a placa, a denominação. O que a instituição não vê, a gente vê aqui, pessoas. Quer continuar igual ele, quer continuar a pregação, tudo bem, mas adquira mais conhecimento da palavra e do que esses homens são capazes de fazer. Então veja aqui, ele foi buscar a palavra e vai contar como foi. Vamos ver aqui o que Deus fala, né? Eu não estava nem namorando com a moça, a gente foi e ia buscar a palavra. Eu acho que foi, né, um dos erros, sabe isso, sabe? Tudo bem. Vamos lá buscar a palavra. A primeira palavra não entendi nada. 18 de Jeremias. Não entendi nada. A segunda Deus não falou nada. E a moça começando a me forçar a barra, sabe? Eu conversava com ela, que ela me ligava, chamava eu de meu amor, meu querido. Eu achei tão estranho isso, sabe? Ué, nem me conhece, não sabe nem quem é, que eu só tô só na amizade. Tá, meu querido, não sei o quê, tá? Tudo bem. No culto de jovens, a gente foi, né, buscar, falei, olha, é a última, tá? É a última. Tá vendo?
a última palavra. Acho que estava na terceira já a palavra que ele estava buscando. Enquanto às vezes a pessoa pega aquilo e fica lá, né? Igual alguns, faz 10 anos que estou numa causa, então quando falar ou quando der certo, justifica que a palavra deu certo, que a palavra falou e cumpriu algo. É assim. E foi lá até a terceira vez, aconteceu o que aconteceu aqui. Palavras, tá, né? A gente não vai começar a namorar, não, tá, né? É a terceira e a última, tá? Tá, no culto de jovens e menores em outro lugar. Lembra até hoje a palavra que foi, sabe, um moço músico. Virou para ela e disse: O que você está fazendo? Você está se sentindo bem? Se você está, continue. Que se você não está se sentindo bem, para hoje. Para agora com isso. E Deus seja louvado. Tá? Que no final do culto, eu falei para ela, né? O que você sentiu? Foi um músico, tá vendo? Um jovem ali na reunião de jovem, um músico que subiu com a palavra, e quando sobe, né, ali no púlpito, agora que estão falando que é por conta de cada um lá, né, veio o relatório, o ensinamento que é por conta dos profetas. Mas sempre foi quem subisse ali estava com a palavra de Deus. É irrevogável, inquestionável, então tinha que seguir, né? Sempre foi assim. Mas agora com as críticas batendo em cima, que tanto reclamam aí, com tanto o povo bater em cima na internet, aí eles assumiram que tem os erros dentro da obra de Deus, tem aqueles que sobem que não é de Deus que fala, né? Tem até comentários aí que é outras coisas que sobem no público, né? Já vi irmãos comentando, então agora estão tentando aí acertar essas coisas aqui, mas veja bem como que era, né? Ah, Deus confirmou. Deus confirmou o nosso casamento. Deus confirmou. Eu olhei assim e falei: Olha, eu não sei mais, mas você está se sentindo bem? Você prestou bem atenção à palavra, o que foi que Deus disse? Você está se, você tá se sentindo bem? A atitude que você está fazendo? Tô. Tá bom. Tá. Tá bom, né? Eu gosto de você muito, né? Respeito muito, mas você sente comunhão comigo? Você está se sentindo bem? Tá. Tudo bem. Então vamos namorar então, tá? Isso foi 7 meses, irmão. Tudo. Namoro, noivado e casamento. Eu comecei a gostar dela de verdade, irmão. Depois de casado. Sabe, né? Porque né, a gente começa né, a aprender, né? Tudo bem. Eu chamei né, o ministério para explicar né, o que tava. Aqui eu pulei, porque né, ele vai explicar que depois do casamento aconteceu várias coisas. Essa irmã, ela conversava com ele, com outros irmãos aí do ministério, irmãs da piedade, porteiras, e contava da vida dela. Depois vocês vão ver que ele chegou até a levar ela no médico, percebeu que ela tinha um certo problema aí psicológico, né, segundo ele, e levou ela no médico, tudo para tentar ver o que acontecia, mas ele percebeu já era tarde, né? Ele fazia ele sair do serviço dele, que ele trabalhou numa multinacional, né? Trabalhou na Volkswagen ali na montagem de carros, então ele ganhava super bem, ela fazia ele sair do trabalho para ir na casa, ligava lá, falava que tinha alguém ali na casa espiando ela, e ele vinha ali, chegava, ela falava assim: já foi embora. Sabe, são pessoas possessivas, ciumenta. Então queria que ele viesse ali, de repente, quando dava na cabeça dela, ela queria que ele saísse do trabalho e fosse para casa ali. As pessoas possessivas, que controlam a vida da pessoa. Controla mesmo, tem muita gente assim. Ela não consegue entender que a vida do outro, do seu cônjuge ali, só é feliz, a pessoa só é feliz com uma certa liberdade, né? A liberdade que ele tem os seus compromissos de casado, tem seus compromissos, obviamente, mas também tem que ter a vida dele, né? Então, e principalmente quando é trabalho, situações aí para trazer o sustento para casa. E ela não entendia isso. Aí já foi levar no ministério, era assim, né? Vai conversar com o ministério. É igual nas situações que existiu aí de agressão, e o ministério ficar entregando na mão de Deus, mas com ele foi até pior. Foi indagações íntimas, né? Acontecendo que eu precisava de uma orientação. Essa época que eu escrevi a irmã. Sabe? A primeira pergunta, ele veio me perguntar de sexo, irmão. Olhei bem pra cara dele, à frente dela, tá? Um homem tinha o quê, né?
É um pouco mais velho que eu, né? Porque na época eu tinha 41, ele tava com 52 anos, sabe? E ele levou a esposa dele que perguntou quantas vezes que eu, né, atendia ela na cama. Tá vendo? Isso aqui às vezes já é coisas da própria cabeça da mulher dele que ele percebeu, andou tentando tratar, que já não era boa, que falava das situações íntimas da vida deles aí para as outras irmãs, né? E foi da própria cabeça, né? Daí o irmão já tinha até filho com a irmã. A cabeça dela aí que deve ter conversado com o ministério. Então o ministério também gosta dessas situações de fofoca que a pessoa leva do outro, leva e traz e fica sabendo por cima. E a gente sabe como funciona. Já expliquei aqui, até como foi na minha vida, e eles são assim mesmo. Ele não tem nada a ver com vida cristã, com o evangelho. É tudo questão de religiosidade, tudo questão de homens. Homens e homens, e mão de homens, e denominação e placa. Vamos lá. Porque ele, né, atendia, né, a mulher dele todo dia. E a esposa dele, né, que olhava pra minha cara, ria, gargalhava, sabe? Eu falei, nossa, que baixo, né? Pensei, né? Nossa, que baixaria, né? Isso aí, né, que atitude de servo de Deus. Eu falei para ele assim, sabe? Aí que ele caiu na contradição, que ele disse, não, sabe, eu tenho que ter um dia de descanso. Eu falei, ué, não era todo dia? Aí já mentiu, né? Ela disse que eu tinha traído ela, que eu tinha, né? Isso aqui já foi depois dessa vez que conversaram no ministério, né, para tentar resolver, conciliar casal que já não estava entendendo bem. Aí ela já veio com outra história para o ministério que ele teria um filho fora do casamento, que ele teria traído ela e, né, e teve um filho fora do casamento, né? E daí são questões até de antes de casar também. Então foi uma questão muito complicada na vida desse irmão aqui, né? São situações assim que a gente imagina como que é terrível na vida da pessoa, envolvendo a denominação, a religião, o lugar que fala que é graça de Deus, e os homens que a lideram, como eles tratam esses assuntos. Engravidado alguém. Falei, oxe, quem? A vizinha. Pra que ela foi falar isso, mano? Falei, que história é essa? Que história é essa que eu tô sofrendo aqui dentro de casa, esperando você? É que Deus faça uma obra, irmão. Meu Deus do céu. Sabe, né, uma briga, uma discussão. Ela levou isso pro ministério sem prova, irmão. Até hoje eu procuro aonde é que tá esse filho fora, né, fora do casamento. Irmão do céu. Eu começou a me perturbar. E foi embora lá a casa da mãe dela, né, outra vez. E o menino morrendo de febre com saudade do pai, tá? Mas, irmão, sabe que aquele dia, né, que eu tava tão cansado, exausto, sabe, que a prova foi tanta que fui eu que mandei ela embora de vez, sabe? Porque eu tava segurando ela, sabe? Demais da conta. Mandei ela embora. Mandei. Foi nesse dia que ela chamou o ministério. Chamou então o ministério, sabe? Eu tinha um diário que eu expliquei, né? O diário né? Um diário de moço, sabe? De mocidade que eu tinha. Eu tinha sonho, eu tinha muita revelação. Eu escrevia tudo ali, sabe? Sabe, né? Revelação, as palavras que Deus cumpriu, as profecias que eu sabe receber. E esse diário está comigo até hoje, sabe? Eu já fui para o Rio de Janeiro, em Minas, no norte de Minas, só eu e Deus, em missão, na obra de Deus, sabe? Orei muito, pregaram muito para mim, sabe? Escrevi, sabe? Porque Veja a simplicidade dele. Ele era um irmão que, assim, era muito dedicado à igreja, a orações, a ajuntamentos, escrevia as profecias, as coisas que Deus cumpriu. Ele tinha um diário, ele gostava muito dessa vida. Então, por isso que ele ainda está preso nisso aí, né? Ele falou para mim ontem que ele tinha ido congregar. Às vezes eu fico um pouco chocado com essas coisas, irmão, tá? Porque é complicado mesmo. Eu sei como que é uma pessoa quando ela tá, assim, na idolatria. Desculpa, irmão, aí eu vou estar falando, mas é aquele negócio, né, irmão? Eu sei que o irmão pode estar livre disso agora, mas eu sei que o irmão era, né, muito preso à denominação, a esses homens, quando via esses homens chegando, homens de Deus, homens, né, que estavam no ministério. E é doloroso, eu sei como que o irmão deve estar se sentindo aqui. Eu sei que tem alguns haters que vêm e falam, nossa, eu acho que você quer fica falando mal da congregação porque queria estar lá, igual quando
não esquece a mulher, tem tantas conversas desse tipo, mas vocês não fazem ideia do que se é libertar desse sistema. Vocês não têm ideia, você que tá aí dentro. Vamos lá, ele escrevia tudo no diário dele, vai ver o que ela fez. Ela arrumou uma folha lá, que ele escreveu sobre uma coisa, essa questão íntima dele, de quem ele era, né? E assim, que ele questão íntima, confessando assim que ele era uma pessoa um pouco brava, né? Às vezes sem paciência, e aí ela levou para o ministério com outro intuito, com outra intenção. Que eu não escrevia essas coisas, porque eu não me lembrava depois, entendeu? Era muita informação na cabeça, então quando eu chegava, eu escrevia, entendeu? Eu tenho fotos, né, onde que eu tava em missão, sabe? Que eu era o único músico lá no meio lá do mato quando eu era moço, enfim. Era esse o diário, certo? Mas, mas só que eu escrevi uma dessas páginas, eu escrevi assim, olha só, eu escrevi assim, eu não posso me casar, porque eu sei quem eu sou. Só isso. Mas, mas eu não estava falando de pecado, porque eu não tinha pecado com ninguém, entendeu? Ninguém. Ela, sabendo do meu diário. Veja bem, ele não era questão de nada com o ministério, com o pecado, com quem ele era, com o que deixava de ser, era coisa pessoal dele, né? Por isso é a pessoa um pouco, às vezes, sem paciência, e estava explicando um texto ali num dia. O diário se escreve todos os dias, às vezes as pessoas escrevem situações cotidianas, né? E ela utilizou isso aí contra ele. É engraçado que essas pessoas que, às vezes, ele representou para ele que ela era psicologicamente afetada, mas nessas horas elas são bem inteligentes, né? Pegar um diário, talvez ela não queria mais aquele casamento, queria acabar e queria sair por cima, né? Queria se sair com liberdade. E ele percebeu tudo isso daí. Só que era tarde, né? Já estava envolvido, já estava dentro do poço, né? Pegou, arrancou essa página, disse, e deu para ele. Pô, meu irmão lá do cooperador lá, por levar lá pro ministério. Fiquei sabendo dessa página quando ele abriu a boca lá no ministério, porque ele falou por cima, né? Porque isso aí hoje é um crime, porque ele pegou, né, uma coisa sem minha autorização, e aquela página era minha. Eu devia ter processado ele, entendeu? Mas ele deu chá de sumiço, claro, né? E ele falou pro ministério, assim que perguntasse para mim, que se na época, quando eu era solteiro, ele já tinha pecado, que eu já tinha, né, andado com alguém, e que se minhas vestes já estavam sujas antes do casamento. Eu falei que não. E no dia que me levaram lá no ministério, que ele me levou lá pro ancião, coitado. O ancião já me conhecia desde moço, mano. Porque eu trabalhava lá na região dele em missão, entendeu? Então ele já me conhecia. E ele não sabia, entendeu? Mas só que, né, o ancião falou para ele, né, para mim, à frente dele, continua congregando, porque Deus sabe né, o grau da tua sinceridade, tá? Olha aqui pra você ver, ele já estava tão perseguido, né? Esse cooperador, irmão, eu vou contar uma coisa pra vocês que ele falou pra mim. E eu cortei no vídeo aqui, nessas partes, para não ficar longo, mas o cooperador dava indícios de flerte com a esposa dele. Ele tinha até elogiado ela, falado que ela era bonita, outras situações, brincado com ele que ela era bonita, que olha, são coisas íntimas que os irmãos não fazem ideia que esse irmão aqui passou. Já tinha passado, né? Então a gente vendo a cara desses santarrões, esses santos do santo ministério, aquele que tem que falar que é santo ministério, tá? Não pode falar outra coisa. E não pode falar que eles erram também. Deus me livre, né? O irmãozinho dentro da congregação falar que eles têm pecado, são falhas e erros. Veja bem aqui a situação. Só que ele já estava tão perseguido. Eu vou soltar aqui, depois eu comento. Mas só que eu tive que falar. Falei, mano. Porque eu tava cansado mesmo, sabe? Eu não tava gostando dela, sabe? E eu fiquei com dó dela, sabe, né? Por causa da situação dela aqui. Eu deixei ela embora com liberdade. Deixei. Falei, ó, irmão, mexe com ela não, tá? Deixa ela com liberdade, que ela quer ir embora. Mas tinha que falar em alguma coisa. Eles tinham que ir procurar onde é que tava o erro. Eu já tava cansado mesmo, né? Exausto de tanta prova que eu não tava nem
nem aí, que eu vi, irmão, que não estava compensando, né, servir a Deus daquele jeito, com tanta humilhação que eu estava passando naquela região, sabe? E dentro de casa e na rua, né, e ninguém me ajudava em nada, eu falei, pequei. Mas aí você pecou com quem? Alguém lá no mundo. E eles nem quiseram saber o nome da pessoa, e eles não foram nem procurar quem foi. É assim que funciona. É só questão de falar sim ou não. Veja, eles não são aqueles que Deus revela, que Deus fala com eles, que sentiu, que Deus mostrou. Por que não mostrou que o irmão estava passando toda essa situação com essa mulher, né? A situação toda aí que o ministério sabia, tanta fofoca dela enquanto ele trabalhava. Por que não mostrou para ele a situação do relacionamento, né? E aí, ao ponto chegou de ficar indagando se tinha pecado, se não tinha. Ele ficou nervoso e não queria prejudicar ela, de certa forma, né? Porque haveria o divórcio, haveria a separação, e falou que ele pecou, para ela sair com liberdade, né? Falou que tinha, né? E aí já pronto para eles, falou, só que tem situações que eles nem precisam falar, viu? Só de alguém fofocar. Eles aqui ainda, né, ouviram ela, as situações dela, falar aí, tudo bem. O irmão lá nem queria tirar a liberdade dele. Mas de tanta perseguição, ele admitiu, acabou mentindo, né? Que foi o pior. Foi um erro dele também. Mas por quê? Porque já não aguentava mais tanta perseguição. Aqueles que dizem que Deus revela, por que não revelou essa situação para eles? Né? E aí, para ela ficar com liberdade, ele acabou falando. Agora tem situações aí, como eu falei, do meu testemunho, que alguém vem lá, fala alguma coisa, aí já vem lá tirando a liberdade, sem saber, sem prova, sem sentar perto de você a testemunha. Ele ainda teve a testemunha que veio falar que é a própria esposa, né? Mas o irmão que conhecia ele, talvez conheceu o jeito da mulher, não queria tirar a liberdade. Mas ele já para dar um fim em tudo que estava passando, ele acabou falando, né? Pequei. Só que também não chega a ser uma mentira, porque eles falou pequei, pecar, todos pecam, todos os dias. Peca num olhar, num pensamento, assim como Jesus falou, só não cobiçar, só não, né? Ou uma outra mentira, uma glutonaria, uma avareza. Só que esses não são para tirar liberdade dentro da igreja, né? Algum irmão engana o outro para subir, para ganhar dinheiro, ludibria no seu trabalho. Aqueles advogados, né? Tantas coisas que tem que fazer, mas continua com liberdade dentro da igreja, aparência do cristão, servo de Deus com liberdade. Coisa. Tá vendo a inversão de valores? Vamos lá. Que se falar sim, tira, pronto e acabou. Então vamos tirar, né, a tua liberdade, porque é lá do mundo, né? Então não vai adiantar trazer essa pessoa aqui, né, para confessar também que já foi lá no mundo, a partir que hoje você está sem liberdade. Fez eu assinar os papéis, sabe? E ela começou a chorar, sabe, nem aquele choro de fingindo. Mas quando eu vi a cara do cooperador, que ele tava com uma alegria tão grande, sabe? Mas eu sabia que ele tava de olho nela, sabe? Viu só? Ele já percebia esse flerte, essas conversas do cooperador com ela. E depois ele me contou que esse cooperador ainda virou ancião. É ancião ainda, irmão. Eu fico. Nossa, ancião é uma coisa que Deus revelou, né? Ungir o servo de Deus. Veja como que era o que ele falava. Esse irmão aqui, provavelmente esse cooperador que tratou o caso dele, tratou o caso daquele Eliseu. Eliseu que houve aquele caso, um relacionamento que veio, né, a tirar a vida aí da esposa, do seu enteado, aquela situação mais horrível do mundo. Ele foi da época dele. Diz que ele chegou a congregar com Eliseu, a conversar, eram conhecidos, né? Então foi a mesma pessoa que tratou esse caso, pelo que ele me disse. Aí, irmão, a minha surpresa, esse cooperador lá do mato, aonde que eu tava cuidando do sítio e tudo, sabe? Depois de um tempo, perceberam que a mulher, ela tinha um problema psicológico, que ele falou, né? Eu pulei aqui porque o vídeo já tá longo. Tinha um problema psicológico e aí vieram atrás dele para tentar voltar à liberdade dele. Mas depois de uns 2, 4 meses aí, perceberam que ela tinha esse problema psicológico. Aí foram atrás.
Eu acho que depois ela conversou mais com o ministério, aí que foram ver. Vamos lá. E ele já me conhecia. Ele sabia que eu era músico. Eu contei o meu caso para ele porque ele queria saber o que tinha acontecido e ele deixou bem claro. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Você tem que resolver com o teu ex-cooperador esse assunto. Tudo bem? Tá. É assim que funciona, tá? Se um cooperador na sua cidade aí tirou a liberdade, ancião, ou tiraram a liberdade de um jovem, de alguém, se ele for congregar em outro lugar lá, ninguém pode voltar a liberdade dele. Quem tem que autorizar é lá na cidade que foi feito isso aí. Mas só que, né, o ancião, ele era amigo meu. Outro ancião que cuidava dessa região do mato. Ele queria saber, né, o que foi que aconteceu comigo, né? Por que eu não estava tocando mais. A minha boca eu não disse nada, mas esse cooperador do mato passou para ele. Tudo bem. Esperou eu ir embora. Tudo que eu tinha que deixar acontecer. Ele sabia o que estava acontecendo comigo lá no mato. Essas coisas incríveis, né? E ele espera a gente, né, ir embora para querer encontrar uma solução. Irmão, eu já estava praticamente 4 meses em São Paulo já. Eu já tinha ido embora. Aí, irmão, ele liga para mim. Ah, irmão, não tem como você, né, retornar para Curitiba? Ah, né, o ancião Rubens, ele quer conversar com você, que ele quer saber, né, resolver o teu caso, sabe? Ele quer te dar liberdade de volta, sabe, né? Tá certo que você não tá mais no mato, mas é pelo menos você volta para São Paulo com liberdade e você vai servir a Deus. Olhei bem para a cara dele e falei, irmão, é tarde demais. Esperei tanto, esperei tanto. Eu não preciso da tua liberdade, da liberdade de ninguém para nada. E eu já sou liberto, tá bom? Deus que te abençoe grandemente. Não, pera aí, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com você? Você tá muito nervoso. Você tá sem paz. Clama a Deus. E eu tô te ligando. Tá vendo? Eles ainda acham que a pessoa, que é normal com a pessoa, você não vai tirar a liberdade, ficar anos sem aí, 20 anos é pouco, né? Às vezes a pessoa vai procurar, mas eu tô há 20 anos sem liberdade, eles falam, mas tem gente que fica 30. Pra eles é normal, só que eles não largam o osso, eles não largam o osso, mesmo fazendo profecias, blasfemando de cima do púlpito, falando coisas que não convêm com a palavra de Deus, com as escrituras, jamais perde a liberdade por essas coisas que a gente vê nesses canais aí, que mostra a pregação, né? Que sai lá do Jardim Paulista, que sai da Vila Ré, situações horríveis. Não, esses aí não perdem liberdade. Porque eu senti no coração. Foi Deus que bateu no coração dele para te resolver essas coisas. Eu falei, não, engraçado esse Deus, né? Ele sempre olha as coisas à tarde, né? É verdade, né? Ele nunca me viu mesmo, né? Ó, Deus abençoe, tá? Feliz com a tua carreira. Eu bati o telefone até hoje. Já se completa 5 anos. Tá? Que eu tô casado, tá? Que perdoa eu, tá? Que eu não queria falar o nome da pessoa. Aqui ele foi um irmão que se abriu, a gente vê a simplicidade do irmão. Eu recebo essas coisas diariamente, irmão. Pra você que fala que aqui é brincadeira, que tá aí difamando a obra, eu recebo essas situações aqui diariamente. Quase todos os dias, né? A gente vê relatos, mas esse aí de tão que me comoveu, eu ouvi inteiro isso aqui, que os irmãos não fazem ideia de como foi na vida desse irmão, que eu resolvi fazer isso aqui, porque pra ele aqui, eu quero que ele entenda que é uma vitória sua, tá? Tá nesse canal, isso aqui, esses irmãos aqui que me conhecem no canal, vai compartilhar para ajudar isso aí ser divulgado, vai curtir, vai comentar, vai comentando aí. Comenta o que você acha de tudo que ele passou, e aí, quem sabe, né? Eu sei que agora é tarde, assim, para ele, essa situação de envolver novamente. Eu esperaria que ele fosse congregar em outras denominações, conhecer e ser livre no Evangelho de Jesus Cristo, porque a religiosidade amarrou ele até agora, né? Mas é isso aí, irmão. Deus abençoe a todos. O vídeo ficou um pouco extenso, mas graça e paz no coração de todos. É, vamos entregar esse irmão em oração, né? Para a sua vida prosperar mais ainda. Ele falou que está casado aí, está indo, tá bem. Ele mostra uma felicidade agora com a nova vida que ele está vivendo. Mas é isso aí, irmão. Deus abençoe a todos grandemente. Graça e paz verdadeira no coração de todos.